Brasil tem enormes desafios para o ensino superior, para a educação profissional, e isso passa por uma educação básica de qualidade. A grande questão que a gente não tem hoje uma educação básica de qualidade é exatamente a não atratividade do jovem pela carreira do magistério. Consequentemente, a gente precisa resolver um binômio fundamental para que essa atratividade aconteça. Em primeiro lugar, é uma política que promova a melhoria salarial através, eventualmente, do plano de carreira e a formação do professor continuada e o seu desempenho em sala de aula. Por outro lado, é fundamental que a universidade também repense a formação inicial, para que a continuada não seja para tapar os buracos da formação inicial. Então, em primeiro lugar, na formação inicial, a gente precisa dar mais foco à prática, ao resultado em sala de aula. Fazer com que o jovem licenciando saia da universidade com uma formação que o coloque, de fato, em condições de ser um professor na escola pública. É preciso equilibrar essa formação teórica com a formação prática. E hoje a universidade está muito distante dessa realidade. Para reverter essa situação, a gente tem como alguns eixos um conjunto de programas que se interligam e se articulam, que começa já com o aluno lá no ensino médio que deseja ser professor nesse país. Acompanhar esse jovem, não deixar que ele chegue na licenciatura com uma formação muito precária, principalmente nas áreas como matemática, química, física, que em geral a grande maioria desses jovens entram, mas não conseguem concluir o seu curso, porque não conseguem ter a aprovação nas disciplinas do ciclo básico das universidades. Então, fazer um trabalho, um acompanhamento desse jovem e que também seja dado ao jovem com esse desempenho satisfatório no ensino médio uma bolsa de pré-iniciação à docência. E que esse futuro aluno de licenciatura já comece a conhecer o seu futuro ambiente de estudo na universidade. Então, é um trabalho de prevenção, de motivação, de articulação entre os jovens, os alunos da licenciatura com os jovens do ensino médio em escolas de tempo integral. É muito importante também que o quadro docente da universidade, que forma os licenciandos, traga também os professores do ensino médio para esse ambiente. Há todo um processo que vai exigir também que os alunos que estão hoje nas licenciaturas, aqueles que já ingressaram, que nenhum aluno fique para trás. Ou seja, que a gente tenha a atenção, o acompanhamento naquelas disciplinas na universidade que mais reprova. Por exemplo, nas áreas de ciências exatas e da natureza, a gente sabe que os primeiros cálculos, as primeiras físicas, têm elevados índices de reprovação e que esses índices, em geral, provocam o abandono, a evasão na universidade. A gente precisa também fazer com que o aluno, passando por esse acompanhamento na licenciatura, sendo realmente tratado como se fosse um a um, ele conclua através do que a gente está chamando também de uma residência docente. Que ele possa fazer um estágio que não seja o estágio que acontece hoje, onde praticamente não se sabe o que o aluno faz durante o seu período de estágio na escola. É preciso que a gente crie uma residência docente, com critérios de avaliação, e esse professor do ensino médio, que está fazendo esse trabalho articulado com a universidade, possa exatamente nos ajudar nesse processo da chamada residência docente. A gente está também fazendo um trabalho com todos os professores do ensino médio de certificação docente pós-graduanda. Né? Uma certificação que, de alguma maneira, a gente consiga ajudá-los, né, a esses professores que têm eventuais deficiências de formação e que se traduzem nos baixos resultados em sala de aula, que eles possam realmente trabalhar dentro da universidade focado nesses problemas e que, passando por essa formação dentro da universidade, ao retornar para a escola, efetivamente a gente observe que aquilo que foi ensinado na universidade resultou em melhor desempenho daquele professor na sala de aula. Aí sim, ele teria uma certificação pós-graduanda que impactaria diretamente no plano de carreira desse professor. O tamanho do desafio é tão grande que a gente não pode dizer isso é apenas para o setor público, ou apenas para o setor privado, ou para os dois. Eu acho que a gente está diante de uma realidade que a gente precisa entender que o desafio é a qualidade da educação básica. Então, o Brasil como um todo tem um desafio da educação básica e que todo esse trabalho tem que ser integrado em busca de algo que efetivamente promova
como eu disse, a atratividade para que bons alunos do ensino médio desejem de fato ser professor nesse país, ao mesmo tempo um currículo motivador, um currículo que inclusive dê ao professor, a esse licenciando, a esse futuro professor, uma visão empreendedora. E nesse sentido, nós estamos também propondo o que nós estamos chamando de fábrica de empreendedorismo para o ensino, onde o jovem da licenciatura possa ser um empreendedor, onde ele possa desenvolver games educativos, em conjunto com alunos das tecnologias, da informática, de forma que ele possa também fazer aquilo que um dia ele vai ensinar numa escola. Então essa proposta, ela é desenhada para ser do Brasil. Começamos pela Federal de Pernambuco, porque eu sou professor da Federal de Pernambuco. E por ter tido a enorme felicidade de ter sido tanto secretário de Educação do Estado, de Pernambuco, mas também reitor da própria Universidade Federal de Pernambuco. Então isso, de certa forma, me deu uma visão sistêmica que tem me permitido tratar o problema nesses dois lados da moeda. Eu, quando tomei a decisão de querer ser professor, é porque eu tinha um prazer, quando eu tinha 21 anos de idade, me formei na Federal de Pernambuco, e dizer, quero ser professor. Havia passado na Petrobras e poderia ser um engenheiro hoje da Petrobras, mas naquela época já tinha dentro de mim a concepção de que eu queria ser professor e que tinha um enorme orgulho de ser professor. A gente tem que resgatar isso e dar essa oportunidade ao jovem e ao Brasil.